Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e hoje com mais uma aula, agora a gente vai falar sobre trabalho, energia e potência. Quando você fala de física ou exatas no geral, principalmente matemática e física, que eu vou falar porque eu tenho mais propriedade, tem alguns assuntos que eles permeiam desde quando você vê no começo, por exemplo, do ensino médio, e eles continuam aparecendo bem lá na frente. Alguns de forma mais explícita e outros de uma maneira que você só percebe se você tem um olho mais apurado. Energia e potência é um ótimo exemplo disso, principalmente energia. É um assunto que você tem essa introdução com mecânica, você vai trabalhar com energia de forma na área da mecânica, mas é uma coisa que vai estar atrelada em outros assuntos relacionados à física, porque energia é um termo que é muito complexo de você definir exatamente o que é, principalmente na física, porque ela tem várias outras formas de se apresentar na natureza, mas mesmo assim você tem uma das regras mais importantes que a gente tem na física, que é conservação da energia, ou seja, a energia ela sempre vai se conservar se você tem um sistema isolado, onde você não tem ganho nem perca de energia. E essa energia, estou falando muito essa palavra, mas ela pode possuir várias formas diferentes de se apresentar, como por exemplo pela posição que ela está de um determinado referencial de alguma coisa, por conta da sua velocidade. Existe energia relacionada à energia química, energia de ligação das moléculas, energia nuclear, energia luminosa. E mesmo que você tenha várias maneiras diferentes de observar a energia, sempre que você vai calcular esse valor numérico atrelado a ele, ela tende sempre a se conservar. Então, voltando para os exemplos do que a gente vai trabalhar aqui, que é mais especificamente energia relacionada ao movimento, que é energia cinética, energia relacionada à posição, que a gente tem energia potencial gravitacional, que é relacionada à altura, e energia elástica, potencial elástico, que é relacionado a uma mola que está se comprimindo ou se esticando. A gente vai estar trabalhando exatamente com essas transformações de energia, que é como se eu pegasse um objeto e colocasse ele a uma determinada altura, ele tem uma determinada energia potencial. E quando eu solto esse objeto, essa energia potencial ela é transformada em energia cinética. Então, se não existe nenhuma forma de dissipação no meio, a conservação de energia vai me dizer exatamente que todo o valor da energia relacionada à altura dele vai se transformar em movimento, e a gente consegue calcular isso de maneira bem exata, transformando essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Em situações mais complexas, você tem outras formas de energia ou até dissipação por atrito, algo do tipo, mas não vai entrar no mais complexo aqui, vamos ficar na simplicidade. Então, com a energia relacionada à mecânica, a gente vai entrar também em outro termo que é o trabalho. Trabalho, na verdade, é uma forma que você tem de transformar energia em movimento propriamente dito. Seu cálculo matemático está atrelado a você multiplicar a força que está sendo aplicada num corpo vezes o seu deslocamento. Mas essa parcela da força tem que estar na direção do deslocamento. Tem maneiras diferentes de fazer seu cálculo, um cálculo muito mais, com a matemática muito mais apurada quando você tem uma força que varia, mas aqui a gente vai trabalhar com uma força que é constante para se facilitar. Então, vendo aqui no quadro, fica muito mais fácil de observar, é que a gente tem aqui as noções de que trabalho e energia possuem o mesmo termo, assim, a mesma unidade de medida, que é o Joule no sistema internacional. A energia ela vai ter outras medidas, outras unidades de medida quando você vai estudar em outros meios, como caloria, etc. Mas aqui vamos trabalhar com o sistema internacional, que é o Joule, ou Joule, ou Joule. E aqui você pode ver, por exemplo, um cara que está puxando uma pedra com uma determinada força, e essa força ela está sendo aplicada não na horizontal, mesmo que a pedra esteja se movimentando na horizontal. Ela está sendo aplicada com um certo ângulo para a horizontal. Nesse caso aqui, você vê que a pedra vai se deslocar só na horizontal. Se você quer ver o trabalho que essa pessoa está aplicando nessa pedra, ou seja, como ele está transformando a energia em deslocamento, o que você tem que fazer é pegar o valor da sua força, o módulo da força, vezes esse deslocamento, vezes essa distância, multiplicado pelo cosseno desse ângulo aqui. Por que você está multiplicando pelo cosseno do ângulo? Porque, como eu mencionei, você precisa da parcela da força que esteja relacionado com esse deslocamento. E essa parcela da força, ela vai ser essa força vezes o cosseno desse ângulo que você tem aqui
aquela trigonometria básica. Aí você pensa, tá, mas por que que a parte daqui para cima não está fazendo nenhum trabalho nesse caso? Bem, primeiro porque esse corpo aqui não está se movimentando para cima de nenhuma maneira, então o deslocamento dele na vertical seria igual a zero. Ponto, acabou. Então você tem a força que ela vai estar atrelada a um deslocamento e você, quando vai calcular o trabalho, você tem que pegar a parcela da força que está na direção do deslocamento. E você tem que o trabalho vai ser essa força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. A partir disso, a gente tem como descobrir o trabalho de outras situações mais específicas. Também a partir da noção de que a área de um gráfico da força vezes esse deslocamento é igual ao trabalho. Por isso que eu falei que a matemática é mais apurada, porque se a força for variável, você tem cálculos diferentes para você descobrir qual é esse trabalho. Nós vamos trabalho, nossa, meu Deus, essa palavra vai me confundir todinho. Mas vamos ver com gráficos de figuras geométricas que a gente já conheça para facilitar o nosso estudo. Mas a gente tem outras questões mais específicas que vão estar atreladas também à energia, que é, por exemplo, o trabalho da força-peso, que é um trabalho realizado por conta da força-peso de um corpo. Que nesse caso aqui, você vê, eu tenho um corpo que na posição inicial dele vai ser aqui e a posição final dele vai ser aqui. Independente do trajeto todinho que ele faz, eu quero descobrir qual o trabalho que está sendo realizado por conta da força-peso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a parcela da força que está atrelada ao deslocamento. Então, se eu estou trabalhando só com o deslocamento vertical, eu só posso pegar a parcela da força que está relacionada à vertical. E essa parcela é o peso. Então, esse trabalho seria o peso vezes a altura. Aqui você pode dizer, então ele está se movendo para a direita, então ele vai ter um trabalho, no caso, para a direita. Se tiver uma força sendo aplicada, sim, provavelmente tem nesse caminho todo torto que eu fiz. Provavelmente tem. Mas nesse caso aqui a gente não vai se preocupar com ela, só com o da força-peso. Então aqui você tem que o trabalho da força-peso seria o peso, que é a força que está sendo aplicada, vezes o deslocamento, que é esse H aqui, que é a altura. Você vê que é mgh. Mas é interessante observar que a energia potencial gravitacional tem o mesmo valor numérico que o trabalho da força-peso. Por quê? Porque como se eu estivesse pegando essa energia potencial gravitacional que ele tem acumulada, então inclusive tem uma diferença. Essa altura da energia potencial gravitacional, na verdade é a altura que o objeto está, porque é uma energia que está acumulada no corpo que vai ser transformada em outra coisa. E o trabalho não, aqui você tem um deslocamento, ou seja, a distância que ele está se movimentando. Pode não parecer, mas tem uma diferençazinha física ali. Mas no caso da energia potencial gravitacional, imagina que essa energia contida no corpo, ela tem um valor. E se você está realizando um trabalho, é porque você está transformando a energia em movimento, você está transformando a energia em trabalho. O trabalho meio que tem unidade de energia, mas deu para entender, espero. E para você calcular o trabalho, você tem isso daqui. Se a energia está integralmente sendo transformada em trabalho, então o cálculo para descobrir qual a energia que estava acumulada no corpo, por conta da força-peso, a energia potencial gravitacional, é a mesma conta, só que com um significado físico diferente. Agora também a gente tem a energia cinética, que é um pouco mais complexo, eu não vou demonstrar tudo aqui, mas é uma energia relacionada à velocidade de um corpo, e essa energia pode ser calculada pela massa do corpo vezes a velocidade dele ao quadrado dividido por 2. Importante. A gente também tem a energia potencial elástica, que também ela é bem parecida com a energia gravitacional, como a gente também tem um trabalho da força elástica. E a noção de que eles têm o mesmo cálculo é a mesma, só que aqui você vê que o cálculo do trabalho seria o k delta x quadrado sobre 2 e o da energia potencial elástica kx quadrado sobre 2. Por quê? Porque aqui o delta h você vê o movimento, o x, o delta x no caso, você vê o movimento, o x aqui não, o x é o quanto está comprimido ele. Também pode ser um delta x se você for observar, mas só mudei aqui só para mostrar qual a lógica. Só que é o seguinte, como é que eu cheguei nessa equação? É pela lógica de que o trabalho ela é o resultado da área do gráfico da força pelo deslocamento. No caso da força elástica, quando você aumenta ou quando você comprime, a força ela é diretamente proporcional ao comprimento que o quanto você comprimiu, o quanto você esticou. E você tem que a força elástica é calculada por K delta X. Então você tem que K delta X e você tem delta X aqui como a variação. Nesse caso aqui, para você calcular então essa área, basta você fazer a área de um triângulo, que é a base, que é o delta X, vezes a altura, que é K
ΔX, então fica K ΔX vezes ΔX, que fica K ΔX ao quadrado, sobre 2, que é a área de um triângulo. Então o trabalho da força elástica e a energia potencial elástica vão ser Kx quadrado sobre 2, sendo este x aí, o ΔX, o quanto foi comprimido e o quanto foi esticado. Lembrar sempre de colocar no sistema internacional, se você quiser chegar no resultado em Joule, que seria a unidade do sistema internacional. Também é importante lembrar que o trabalho você precisa de uma força que está na direção do movimento. Então, no caso de movimento circular, a força centrípeta ela não realiza trabalho, ou qualquer força perpendicular ao movimento, ela não vai ter sua parcela ali sendo utilizada para o trabalho. Até porque você pode ver isso matematicamente como o cosseno de 90 graus, porque você tem um cosseno do ângulo ali que está sendo feito. O cosseno de 90 graus é zero, então o trabalho é zero, e porque a parcela da força ali é nula. Então o trabalho de uma força que é perpendicular ao movimento, perpendicular faz 90 graus, é zero. E você tem dois cálculos mais específicos aqui para facilitar relacionando o trabalho com as energias. É que, aqui eu escrevi errado, é que o trabalho ele vai ser igual à variação da energia potencial. E você tem o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho é igual a menos a variação da energia cinética. Ou seja, o trabalho seria igual a energia cinética inicial, deixa eu botar aqui, inicial menos a energia cinética final. Então aqui, a partir do momento que você sabe disso, você sabe a variação da energia naquele momento, etc., você sabe também que aqui você consegue descobrir qual é a situação, qual é o resultado, etc. Até porque se o trabalho é a variação da energia potencial, a gente comprovou aqui com uma lógica mesmo explicando, aqui você tem a energia potencial acontecendo, que ela está transformando em trabalho, então você tem o mesmo cálculo e você tem a mesma coisa que com a energia potencial elástica. Você consegue chegar nessa conclusão principalmente a partir da conservação de energia. E a conservação de energia diz o quê? Como a gente está trabalhando com energia mecânica, a gente pode ter aqui a nossa energia mecânica sendo um somatório entre a energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica. Se existe um outro, depende da questão que você está analisando. Se não existe mola, não existe potencial elástica. Se não existe uma diferença de altura, não existe potencial gravitacional. Se não existe movimento, não existe cinética. Então você vai analisando. Só que a energia mecânica é isso daqui. A conservação de energia me traz que, se você não tem nenhuma força externa atuando um corpo, ou seja, não existe trabalho sendo realizado ali por uma força, então a energia mecânica inicial vai ser exatamente igual à energia mecânica final. Qual a consequência disso? Eu consigo mostrar melhor com a resolução de questões. Só que basicamente isso daqui quer dizer que se você tem o valor da energia cinética inicial, você tem a energia potencial gravitacional inicial e você tem a energia potencial elástica inicial, você consegue chegar no valor da energia cinética final, mais energia gravitacional final, mais a energia potencial elástica final. Só você descobrindo o que está acontecendo ali, se existe uma mola sendo comprimida, se ele está a uma determinada altura, etc, etc. E muitas das vezes fica muito melhor de você descobrir consequências mecânicas, tipo velocidade, ou a distância que o corpo atingiu, a altura por energia, e não necessariamente calculando a equação horária dos espaços ou utilizando forças propriamente ditas, porque às vezes até a própria geometria ali, você tem um corpo descendo numa curva, dificulta muito mais você descobrir isso daqui. Mas se você tem um corpo que está descendo, por exemplo, aqui, numa descida aqui complexa, tipo uma curva aqui que eu nem sei dizer quantos graus ela faz em cada ponto, mas você tem uma determinada altura e no começo ele só tem energia potencial e no final ele vai ter só velocidade, que a altura aqui vai ser zero e mgh vai dar zero, porque a altura é zero, você consegue descobrir só relacionando que a energia inicial é só energia potencial gravitacional e ela vai ter que ser exatamente igual à energia cinética, que é a energia que foi transformando no final. Isso é muito importante, auxilia muito para descobrir algumas coisas. Além disso, a gente vai ter outro conceito que é muito importante, que é a potência, que eu acredito que você já ouviu
falar de máquinas que possuem determinada potência e quanto mais potência melhor. Então, a potência basicamente é como você está transformando essa energia em uma determinada quantidade de tempo. Então, ela está atrelada ao trabalho que está sendo realizado por uma determinada quantidade de tempo. Então, quanto mais você, por exemplo, quão rápido você consegue deslocar um bloco de um ponto ao outro, você vai ter uma potência cada vez maior. Porque quanto mais rápido, ou seja, quanto menor o tempo, maior a sua potência. Então, eu coloquei aqui duas equações que seriam ou o trabalho sendo realizado pela quantidade de tempo ou a variação da energia que está sendo utilizada ali naquela situação, quanto de energia está sendo gasta e em quanto tempo. Quanto mais rápido, maior a potência e etc. A potência, ela tem no seu sistema de unidades, é o watt. Só que também tem outros sistemas, com toda certeza, como qualquer outra coisa que está sendo estudada. Ela tem a potência sendo calculada em cavalo-vapor ou horsepower. E aí depende muito do que você está calculando, do que você está estudando e como você está trabalhando. Normal, o horsepower, para você descobrir, basicamente vai ter uma relação lá e você faz uma regra de 3 básica quando você chegar no final. Mas se ela for aparecer, é uma questão muito específica só para você saber trabalhar com ela, então não vou me aprofundar aqui. E além disso, além da potência, é natural saber que na vida real as coisas não funcionam de maneira perfeita. Então, se eu estou aplicando energia em alguma coisa, não necessariamente toda energia vai funcionar para o que eu estou querendo. Você tem energia sendo dissipada e etc. Então, existe uma coisa chamada rendimento, que vai aparecer não só com potência, mas em outros assuntos, principalmente com termodinâmica. Mas esse rendimento seria relacionado entre a potência que você realmente está utilizando, isso aqui é uma porcentagem, mas está relacionado à potência que você realmente está utilizando para o que você quer, dividido pela potência total que está sendo aplicada. Por exemplo, eu coloquei estou realizando um determinado trabalho aqui, ou seja, tem uma determinada potência aqui num trem que se movimenta no trilho, mas uma parte dessa potência está sendo perdida por energia sonora, por atrito nos trilhos, etc. Então toda a potência ela não está sendo utilizada só para movimentar o trem, ela está sendo utilizada para outras coisas também que não é o que eu quero. Então é uma potência meio que dissipada, ela está se dissipando para outros meios. Então você consegue ver que nunca a potência vai ser maior, utilizada nunca vai ser maior do que a total, e idealmente, assim, pode ser que seja 100% idealmente, mas questões que trabalhem com rendimento, ela não necessariamente vai ser 100% e ela normalmente vai ser um pouquinho menor, ou dependendo da situação, ela é muito menor do que a potência total que está sendo aplicada. Para calcular, é uma regra de porcentagem. Você pega o que é útil e divide pela total. Ou você pega subtrai pela potência dissipada dividido pela potência total, porque isso aqui vai ser a outra porcentagem do que está sendo utilizado. Essa aqui é a porcentagem da desperdiçada e essa daqui é a porcentagem da útil. Então, se você pega 100%, que é o valor 1, e subtrai pela porcentagem da dissipada, você tem a porcentagem da útil. E outra equação que pode ser usada para facilitar os seus cálculos é que a potência também pode ser calculada pela força que está sendo aplicada vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo entre a força e a velocidade, que isso daqui é chegado por conta da equação de trabalho, e por conta disso você tem esse cosseno do θ, porque é só falando que você está pegando na verdade a força que é a parcela da força que está sendo aplicada na direção do movimento. Isso é muito importante de observar, que é mais uma estratégia em situações que você tem velocidade e você não tem outros termos que podem te auxiliar a chegar no seu resultado. Mas é isso, se você assistiu até aqui, muito obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado, deixa seu like, por favor, compartilhe com alguém que você acredita que vai gostar, que vai entender esse conteúdo, espero que você tenha entendido. Logo mais estarei publicando um vídeo resolvendo questões desse assunto, que vai facilitar mais ainda o seu entendimento do assunto em si. Se inscreve no canal para receber novos vídeos aqui de aulas, de resolução de exercícios, de divulgação científica e etc. Mas é isso, muito obrigado e tchau!